Você acha que precisa mudar para ser aceita? Talvez você fique pensando que para conquistar o espaço que você deseja, profissionalmente ou pessoalmente, você precise ser diferente, falar diferente, atuar diferente. Será que justamente o seu jeito não é o seu maior diferencial, a sua maior força? Fica nesse vídeo que eu quero te falar um pouquinho sobre a autenticidade e como ela pode ser a sua principal ferramenta de força. Vem comigo, vem? Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Mantovani, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre autoestima e autenticidade. Sim, esse que é um tema muito frequente aqui no canal, mas que sempre faz muito sucesso e eu até entendo que é um tema inesgotável, porque nós sempre temos um pouco mais para falar. E eu quero começar esse vídeo contando uma história para você, a história da Giovana. A Giovana chegou no meu consultório há um tempo atrás. Ela é educadora física e empreendedora digital. Ela está tentando ser, na verdade. A verdade é que ela esbarrou em algumas dificuldades e é sobre isso que eu vou falar hoje. A Giovana via muito as amigas dela empreendendo no digital. Elas também eram personal trainers e elas iam para a internet muito postando aquele antes e depois, né? Trazendo uma comunicação mais agressiva, promessas mais rápidas. Mas a Giovana foi para o digital desejando fazer diferente. Ela queria ouvir mais as pessoas, entender a real necessidade e trabalhar de um jeito mais conectado com ela e com o jeito dela. Ela queria, na verdade, uma proposta mais verdadeira e um atendimento que fizesse mais sentido para ela e para as clientes dela. Mas ela esbarrou na questão de empreender no digital. Ela começou a seguir alguns gurus da internet, do marketing digital, e ela começou a tentar seguir um modelo diferente daquele que ela se propunha no início. Porque ela precisava ela achava que precisava ter um tom mais vendedora, mais instagramável. Afinal de contas, parecia que era só isso que vendia de fato na área dela. Então, ela se esforçou muito para ter esse padrão. E foi aí que ela começou a ter medo, começou a se sentir muito ansiosa, insegura, e chegou no meu consultório se dizendo perdida em meio ao mercado digital e até aqueles lugares que ela já se sentia mais à vontade e tendo conquistado um espaço, ela já questionava se era para ela. O que ela precisava entender é que o jeito dela poderia ser um diferencial. Mas, no fundo, o que a Giovana estava vivendo era uma tentativa de caber num molde. Sabe quando a gente começa a tentar se encaixar no que o mercado quer, no que a família quer, ou que a própria sociedade quer? É quase que como a gente começa a adotar um tom diferente da gente, mas que é um tom mais aceitável, vendável, mesmo que isso não corresponda muito com a nossa essência. Os comportamentos mais comuns quando a gente adota esse tipo de estratégia é um tom mais agressivo, às vezes, mais performático, eu diria, para parecer mais confiante. Sabe como é isso? É começar a tentar mostrar resultados mais rápidos e superficiais, mas tentando ser bastante relevante. Não é nada muito genuíno, parece que você vai se despregando da sua essência, mas soa como algo que vai vender bem. A verdade é que isso começa a trazer problemas e gerar um, uma percepção, né, que você começa a pensar que vai ter uma aceitação momentânea. Isso até às vezes acontece, começa a vir uma aceitação momentânea, mas a longo prazo ou até a médio prazo, isso custa muito caro emocionalmente. O que a psicologia diz sobre isso? Sobre a autenticidade, sobre o que a Giovana estava passando. A verdade é que a psicologia fala que todo mundo tem um desejo singular
é algo que dá sentido para a nossa vida, como lá na história da Giovana. A Giovana tinha um desejo de fazer conexão com as clientes dela e trazer para cada treino aquilo que as clientes precisavam. Mas ela, quanto mais se adaptava, mais se afastava. Na psicologia, a gente fala que, atendendo às expectativas externas, a gente entra num eu adaptado, se distanciando do eu verdadeiro. E o que que isso gera? Conforme a gente vai vivendo isso, a gente vai entrando em conexão com o sucesso, mas sentindo um vazio enorme, mesmo sentindo sucesso. Uma ansiedade enorme em sustentar aquilo que não é natural. Porque, claro, a Giovana sabia que aquele jeito instagramável não era o natural dela. Então, isso gerava uma necessidade de um esforço muito maior para sustentar. E com o tempo, ia aumentando a baixa autoestima, porque ela fica incoerente internamente. E aí ela começa a buscar essa aprovação externa o tempo todo, o que deixa ela se sentindo cada vez mais insegura. Então, será que você está vivendo isso? Você deve estar se perguntando, nossa, será que eu estou igual a Giovana? Então, vou te apresentar aqui alguns sinais de que você pode ou não estar igual a Giovana. Primeira coisa, dificuldade de se priorizar. Quando a gente está como a Giovana está, afastada da nossa essência, a gente começa a ter uma dificuldade enorme de se priorizar. Até porque, como você tem que sustentar o eu adaptado, você acha que precisa ficar o tempo todo atendendo a todos. Então, os outros vêm primeiro, você vem por último. Medo de dizer não, porque você fica com muito medo de decepcionar e entregar, né, o teu eu adaptado. Comparação constante. Você começa a se conectar e olhar para outras pessoas o tempo todo. Então, você se conecta com o externo e desconecta do interno. Então, você começa até meio que a copiar os outros, porque você tem quase que uma certeza absoluta de que quem você é não serve. E começa a ter um cansaço enorme, afinal de contas, sustentar um padrão que não é seu, como eu falei, é extremamente cansativo. O que te coloca num estado de comparação o tempo todo. E aí a gente entra no paradoxo da comparação, porque quanto mais a gente olha para o outro, mais a gente se afasta daquilo que a gente é, mais a gente se afasta daquilo que torna a gente única e o que torna a gente também um diferencial. Então, o mercado já está cheio de gente, tudo igual, ou muito parecido, porque esse é o jeito das outras pessoas. O que faz você ser diferente, o que faz você ser única é o seu jeito. E esse jeito, que é o seu diferencial, é insubstituível. Ou seja, quando você se compara e copia, você perde o teu diferencial, que é o que te diferencia dos outros e faz as pessoas escolherem você. O que fazia as pessoas escolherem a Giovana seria esse jeito dela de se conectar com as clientes, mas ela estava fazendo de outro jeito, entregando antes e depois, um tratamento mais imediatista, mais superficial, não tinha nada a ver com ela. Então, a autenticidade era a força da Giovana, era o diferencial dela. Ela fazer diferente era o que garantia a ela do sucesso. Então, quando você é única, é autêntica, você se conecta com as pessoas certas, com as pessoas que combinam com você e que não vão estar combinando com outras tantas pessoas que você estava copiando. Assumir a sua essência, assumir que a sua existência, né? E assumir também que é incrível não precisar atuar, é ser você mesma o tempo todo. Já pensou? Que libertador, que mais leve isso poderia ser? Sua autoestima começa a crescer, porque quando você é você mesma, para de atuar e atrai as pessoas certas, a sua autoestima cresce,
porque você se conecta com pessoas que têm muito mais a ver com você. E aí você começa a enxergar o seu verdadeiro valor e começa a ter orgulho de quem você é, não apenas para os outros, mas para o que você faz, para o que você constrói na sua vida. Então, se você tem se sentido um tanto parecida com a Giovana, eu quero te trazer uma reflexão. Pense aí, e até pega o seu caderninho da reflexão, porque se você está sempre aqui no canal, já tem um caderninho para sua reflexão. E responda: o que eu tenho escondido para ser aceita? O que eu tenho adaptado em mim para ser aceita? Observe durante essa semana que situações você tem vivido e se adaptado, mudando o seu jeito para se encaixar. E em quantos momentos você está deixando de ser fiel a você para se encaixar no do outro, ser fiel ao outro? O que você faria diferente? O que te tornaria mais livre para ser você? Olha quantas reflexões. Anote sobre isso, perceba o quanto pode ser enriquecedor ser você mesma. Então, talvez você agora possa desligar os discursos externos e ligar o seu lado mais autêntico, que está aí dentro, querendo emergir de você. Se você estava escutando os grandes gurus aí dizendo que você tem que falar de tal jeito, tente fazer do seu jeito. Eu te desafio a testar por uma semana, por um mês, para você ver como pode ser diferente, pode ser libertador. Você se conectou com a história da Giovana? Se conectou com o que eu falei nesse vídeo? Acha que pode ajudar uma amiga falando um pouco mais sobre essa autoestima e sobre essa necessidade que muitas vezes a gente encontra de querer agradar o tempo todo? A autoestima não está nesse esforço, mas está na coragem de existir exatamente como você é. Compartilhe esse vídeo com uma amiga, curta e semana que vem a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!